students! Oi, alunos! Bom, agora que a gente já se conhece, agora que eu sei o nome de vocês, que vocês saibam o meu nome, a gente vai entrar no inglês de uma forma mais a fundo, tá? A gente vai trabalhar com esta apostila, que eu acredito que muitos de vocês já buscaram nas escolas em que vocês estão matriculados, tá? Se você não pegou, está disponível lá, então seria interessante que você fosse em busca para que a gente possa acompanhar e fazer essas atividades de uma forma mais fácil, né? Que se a gente tiver o material já em casa, aos pouquinhos, a gente vai fazendo uma coisinha por vez a cada semana, tá? Mas se vocês ainda não tiverem, eu estarei enviando toda semana o material que a gente vai trabalhar naquele momento. Então, se vocês não tiverem, não tem problema, que vai ser enviado da mesma forma, tá? Mas, a partir do momento em que todo mundo tiver acesso, irá facilitar muito o trabalho, porque vocês não precisarão estar pegando toda vez as atividades, né? Quando eu for trabalhar por aqui, claro. Então, quem já tem, você já pode estar colocando aqui na capa, né? A escola, o aluno, o ano, os professores e a turma, tá? Para começar, a gente vai trabalhar e observar a primeira e a segunda página da nossa apostila, tá? Se você não tiver, como eu disse, eu estarei enviando pelo documento que eu irei enviar para vocês, então vocês podem estar acompanhando lá também, caso vocês não tenham a apostila em mãos. Bom, hoje o assunto de hoje é greetings, tá? Greetings, a gente se pronuncia. Escreve assim, ó. Greetings, tá? Greetings. O que são greetings? Greetings significa saudações ou cumprimentos, tá? Eu prefiro traduzir como cumprimentos porque é uma forma que a gente mais fala, né? Aqui no Brasil, a gente não utiliza muito a palavra saudações, né? É algo mais formal, né? Eu diria. Então, greetings, pra mim, fica melhor traduzido como cumprimentos, né? Mas se vocês traduzirem como saudações, estará correto também. O que é cumprimentos? Cumprimentos é aquele momento, basicamente a primeira coisa que você fala a alguém, né? Quando você encontra alguém, você sempre cumprimenta ela de alguma forma. Geralmente é o início de uma conversa, né? Quando você, ou não necessariamente de uma conversa, mas algo que você pode falar unicamente, né? Como uma despedida também, é um tipo de cumprimento, né? Quando você chega para alguém e fala oi, né? Olá, tchau, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo isso são cumprimentos, tá? Em inglês, né? Vocês conhecem muitos, eu tenho certeza, como hi, né? Que significa oi, hello, que significa olá. Então, várias palavrinhas vocês já conhecem e eu acredito que até as que eu vou comentar hoje, que está na nossa apostila, vocês também já conheçam. Mas nunca é demais relembrar, nunca é demais ver novamente e entender aquilo que vocês já aprenderam com mais facilidade ou aquilo que vocês ainda talvez tenham alguma dúvidas, tá? Então, os greetings que a gente vai estudar hoje são os greetings que a gente utiliza a cada momento do dia, tá? A gente tem 4 tipos de greetings que a gente usa no decorrer do dia, né? No passar das horas perante a cada período do dia, tá? Como vocês podem observar na primeira página da sua apostila, tá? Eu quero que vocês observem a primeira imagem. O que vocês vejam na primeira imagem, tá? A primeira imagem, como a gente pode ver, a gente vê
duas crianças, né? Duas crianças acordando, provavelmente. O menino tá ali se espreguiçando, abrindo a boca de sono. Então, quando você está acordando, geralmente, né? É o período da manhã, aquele período onde você acorda, onde você inicia o seu dia, né? Então, qual cumprimento a gente utiliza pela manhã? É bom dia, certo? A gente fala bom dia quando a gente vê alguém, né, antes do almoço, na rua, ou quando alguns quando você acorda e cumprimenta alguém que mora com você, alguém da sua família, a gente fala bom dia. Então, que palavrinha está ali nesta imagem em cima, né? Good morning. Então, como muitos de vocês acredito que já conheçam, né? Mas a gente fala good morning. Good morning significa bom dia, né? Bom dia. Então, isso vocês já conseguem ver pela primeira imagem, né? Acredito que muitos de vocês já conheçam esse cumprimento, mas a gente vai estar aqui relembrando, né? Na segunda imagem, o que nós vemos? Nós vemos duas crianças almoçando, né? Almoçando. E que horas a gente geralmente almoça? A gente geralmente almoça no meio-dia, né? No meio-dia ou após o meio-dia, né? Geralmente, assim, isso aí vai de cada pessoa, eu acredito. Mas observem o relógio atrás da criança, né? O relógio ao lado da geladeira. Que horas está marcando naquele relógio? Como vocês podem observar, está marcando 1 hora, né? 13 horas, que significa 1 hora da tarde, né? Então, se é 1 hora da tarde, a partir do momento, né, do meio-dia em diante, a gente já está no período da tarde. Então, o que a gente diz, né, que tipo de cumprimento a gente usa para o período da tarde? A gente usa boa tarde, não é mesmo? Então, boa tarde. Boa tarde, como vocês podem observar no desenho, né, acima, significa good afternoon, tá? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Que significa, como eu havia falado, é após o almoço, eles estão almoçando, é 1 hora da tarde, significa boa tarde, né? Boa tarde, né? Good afternoon, boa tarde. Good morning, bom dia, tá? Na próxima imagem, tá? Na próxima imagem, a gente tem o quê? A gente tem, provavelmente, né, as duas crianças estão ali comendo novamente, então provavelmente, né, elas estão em uma refeição e como o good afternoon era, né, após o almoço, era tarde, eles estavam almoçando, aqui provavelmente seria o quê, né? Olhem atrás novamente o relógio lá atrás indicando que hora está neste período do dia. 19 horas, que corresponde às 7 horas da noite, né? E aqui nós vemos alguém chegando, né? Provavelmente o pai das crianças, ou não sei, alguém da família, falando, né? Good evening, né? Good evening. E qual é o que a gente diz ao período da noite, né? Para cumprimentar alguém? É boa noite, né? Logo, good evening significa boa noite, tá? Good
evening. Good evening, tá? Good evening significa boa noite. Noite. Nesta última imagem, o que a gente vê? A gente vê duas crianças indo dormir, né? E o que você fala? Na verdade, elas já estão dormindo, aparentemente, né? Se você observar bem ali, já estão com os olhos bem fechados. E lá atrás, né, tem a lua, então indicando novamente a noite, né? O que você diz para alguém quando você vai dormir, né? Você diz boa noite também. E o que está escrito no comprimento desta imagem é good night. Com isso, a gente pode ver que good night também significa boa noite, né? Good night, que significa boa noite. Boa noite. Ah, mas professora, como assim dois boa noite, né? Bom, no inglês a gente utiliza essas duas formas de falar boa noite, tá? Porém, a gente utiliza ela em diferentes momentos, tá? Que eu vou explicar para vocês agora, tá? O good evening significa um boa noite quando você está chegando em algum lugar, quando você vai cumprimentar alguém na chegada, sabe? Você vai se encontrar com o seu amigo que vocês marcaram de fazer algum trabalho no período da noite, alguma coisa assim, e você chega e fala, ah, boa noite. Neste caso, você utiliza o good evening, porque vocês estão se encontrando neste momento, vocês estão iniciando uma conversa, iniciando um contato. Então, neste caso, se utiliza good evening, tá? O good night a gente utiliza para o oposto disso, quando você vai se despedir, tá? Quando você vai dar tchau para o seu amiguinho, né, de algum lugar, ou dar tchau para a sua família, ou para, né, alguma despedida, e você diz, ah, tchau, boa noite, você vai utilizar o good night, porque você está se despedindo, tá? Então, good evening significa boa noite na chegada, quando você está indo de encontro com alguém. E o good night significa boa noite de despedida, boa noite onde você está, né, dando tchau para alguém. Ou você também pode usar o good night quando você deseja boa noite antes de dormir, boa noite, né, quando você vai dormir, mesmo que você esteja na mesma casa com a pessoa, se você dá boa noite para o seu pai, boa noite para sua mãe, você vai dormir logo em seguida, você também utiliza o good night, que é o exemplo que temos nesta imagem, tá? Então, vou colocar aqui só o básico para vocês entenderem, tá? Good evening é boa noite, chegada. Vou colocar assim, tá? Chegada. Boa noite quando você chega em algum lugar. E o good night, vou colocar despedida, tá? Despedida. Quando você se despede de um coleguinha, você se despede de alguém usando good night, tá? Então, sabendo disso, tá? Eu vou pedir para vocês virarem para a próxima página. E aqui embaixo vocês já podem estar colocando o que foi aprendido, tá? Essa não vai ser a atividade de hoje. Preparar alguma coisinha para vocês sobre a atividade de hoje. Mas aqui, só para vocês poderem já, né, organizar isso. Se vocês quiserem escrever isso no seu caderno, vocês podem, tá? Se não quiser, também tudo bem, porque eu vou passar uma atividade e depois eu também enviarei pelo documento o que eu expliquei aqui, tá? Para vocês ficarem mais fácil de visualizar. Mas aqui, ó, no bom dia, você já pode estar colocando good morning, tá? No boa noite, você já pode estar colocando
qualquer um dos dois. Não, aqui não está explicando em qual momento é o boa noite. Então, se você pode escolher qual colocar aqui, que não vai estar errado, porque não está explicando em qual momento, né, a atividade está pedindo. Então, ou você coloca um ou outro, se você quiser colocar os dois, tudo bem, né? O boa tarde, você já pode estar escrevendo good afternoon, tá? E aqui temos um tchau, né? Aqui, só para recapitular, se você ver na imagenzinha acima, ó, aqui a menininha falando good afternoon, depois lá hello, hi, e aqui falando bye e goodbye, né? Com um aceno, né? Então, aqui você já consegue imaginar que o bye e o goodbye significa tchau ou adeus, né? Então, aqui vocês podem estar colocando aquilo ali, tá? Goodbye, só para não passar a atividade lembrando, tá? Vou colocar aqui em azul mesmo, tá? Goodbye. Bye. Tá? Só para vocês saberem aqui. Tchau. Tchau ou adeus, tá? Mas a gente não fala tanto adeus, né? A gente diz mais tchau quando vai se despedir de alguém. Aqui no Brasil, né? Então, é isso, tá? Agora, essa foi a explicação sobre os nossos greetings, né? Os nossos greetings. Sobre como falar todos as formas de cumprimento durante um período do dia, tá? Agora, eu vou passar as atividades que eu quero que vocês façam, tá? Vou passar aqui atividades que é bem simples. Se você entendeu toda essa explicação, você vai conseguir tirar de letra, tá? Se você tiver alguma dúvida, você também pode entrar em contato comigo, tanto via WhatsApp, né? Quanto aqui nos comentários mesmo, se vocês quiserem comentar algo para perguntar, caso você não tenha, por algum motivo, não esteja no grupo onde a gente conversa sobre as atividades, né? Mas eu vou fazer uma atividade super tranquilo para vocês, tá? Eu vou botar no PDF para vocês também, para vocês estarem observando ela melhor. E vocês vão estar copiando no seu próprio caderninho, né, através do documento que eu enviei mesmo, tá? Mas só para vocês saberem, basicamente o que eu fiz foi uma atividade para vocês me responderem de forma muito simples, tá? Após o almoço, falamos o que nós falamos após o almoço, sabe? Baseado em tudo que a gente aprendeu nesta aula. O que nós falamos após o almoço? Que tipo de greetings nós usamos após o almoço, tá? Vocês vão responder aqui. É uma daquelas opções, vocês podem estar revendo as imagens da apostila, né? As imagens, aquelas 4 imagens sobre os 4 greetings diferentes, para vocês entenderem o contexto de cada uma delas e saber responder essa atividade com mais facilidade, tá? A outra perguntinha é: quando acordamos falamos o que nós falamos quando acordamos, tá? Aquele cumprimento que a gente usa quando a gente acorda, né? O greetings que a gente usa quando a gente acorda. Então, vocês vão colocar aqui também, tá? E o próximo é na hora de dormir, tá?
Na hora em que a gente vai dormir, qual tipo de cumprimento a gente fala? Falamos. O que nós falamos? Que tipo de cumprimento a gente usa na hora que a gente for dormir, tá? Em inglês, né? Obviamente, né? Então, vocês pensem em português o que vocês falam em inglês. Lembro da explicação que eu dei sobre a diferença de cada um e vocês coloquem em inglês, tá? E a última é encontrar alguém à noite. À noite. O que nós falamos, né? Quando nós encontramos alguém à noite. Falamos que tipo de greetings a gente usa ao encontrar alguém à noite, né? Ao encontrar alguém à noite, nós usamos algum tipo, tá? As palavrinhas-chave são good morning, good afternoon, good evening e good night, tá? Vocês vão botar uma em cada, tá? Cada uma dessas alternativas contém um desses cumprimentos, tá? Vocês vão ter que saber qual fica em qual lugar, tá? Então, a atividade de hoje é essa. Vocês vão receber essa atividade da forma virtual que eu coloquei no documento, tá? Vocês podem estar escrevendo essas perguntinhas nos seus cadernos e escrevendo as respostas ao lado e tirando uma foto para me enviar via plataforma para eu poder estar corrigindo e avaliando a atividade de vocês, tá? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Eu estarei aqui aberto a qualquer dúvida, a qualquer questões que vocês queiram me fazer e estarei aqui para ajudar o que vocês precisarem, tá? Então, muito obrigada por assistir este vídeo e por participar desta aula, tá? Até!